Muito bem, pessoal. Vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Desde já que quero dizer para vocês que está sendo um prazer estar aqui com vocês nessa nossa primeira oportunidade. Eu me chamo Márcio Jean e vamos dar aqui continuidade na nossa segunda aula, falando a respeito de proporção. Na primeira aula, a gente falou a respeito de divisão proporcional, que geralmente é como tem um valor total e que deve ser dividido proporcionalmente em alguns valores. Em 3 valores, em 4 valores, a gente fez isso. Treinou durante a nossa primeira aula com essa divisão proporcional. E agora a gente vai para uma outra parte da proporção, que já é muito conhecido dos alunos, que é, no caso, a regra de 3 simples, que no caso é a regra de 3 simples. A gente vai passar durante o decorrer dessa aula praticando a nossa linda e maravilhosa matemática com esse conteúdo de regra de 3 simples, tudo bem? Então vamos lá então aqui dando continuidade. Olha só, aqui diz que as grandezas, elas são, quando é que as grandezas são diretamente proporcionais? Quando ele fala a palavra diretamente, é porque existe outro tipo de grandezas, que são as inversamente proporcionais. Aqui no caso, as diretamente proporcionais, já está aqui mostrando para a gente, que diz assim, ó, 2 grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica, eu vou até selecionar bem que o nome implica no aumento da outra. Ou também o contrário, quando a redução de uma implica na redução da outra. Ou seja, o que você fizer com uma, acontece com a outra. Acontece com a outra. Então, aqui no caso, a gente trouxe o conceito de grandezas diretamente proporcionais, tá certo? E como funcionaria, Gabriel, como é que seria as grandezas inversamente proporcionais? Hein, Gabriel? Aqui está dizendo que as diretamente proporcionais, 2 grandezas, sei lá, você compara tempo com dinheiro, você trabalha tempo com velocidade, ou então distância com velocidade, ou então número de trabalhadores com quantidade de produtos, ou então quantidade de trabalhadores para fazer a construção de um muro, ou então costureiras para produzir uma quantidade de roupas. Então, quando eu envolvo essas 2 grandezas, elas se comportam de 2 maneiras. Ou elas são diretamente proporcionais, que é o tema da nossa aula de hoje, ou elas são inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais, aqui está dizendo que quando é diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou o contrário, quando uma diminui, a outra diminui. E aqui eu lancei para o Gabriel o desafio dele responder para a gente e como é que seria as grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver aqui o que ele respondeu. Ele diz que se um aumenta e a outra deve aumentar na mesma proporção, já se a outra diminui e a outra também diminui. Aqui no caso é diretamente proporcional. Olha o que ele diz. Se uma aumenta e a outra diminui, ou se uma diminui e a outra aumenta, também aqui no caso são inversamente proporcionais. Parabéns, Gabriel, pelo seu ótimo argumento, trazendo aqui para a gente os conceitos de grandezas diretamente proporcionais e também grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então aqui vamos praticar a nossa velha e boa matemática com a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Olha só. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Olha só aqui, lindo e maravilhoso. Aqui nós temos aqui, no caso, o maglev, que no caso é um trem de levitação magnética. Gabriel, o que seria um trem de levitação magnética? Acho estranho, por aqui em Teresina tem um trem de levitação magnética, aqui no Piauí tem um trem de levitação magnética, aqui no Brasil tem um trem de levitação magnética. Como é que funcionaria um trem de levitação? Vamos aqui para a primeira palavra, levitação. Se levita, não toca no chão, né? Não toca no chão. E aqui ele está dizendo que se é magnética, então é por conta do local onde ele faz a rota, que no caso, né, tem toda a linha do trem, que com certeza é uma linha férrea, e aqui no caso, ele trabalha com a levitação, não toca, né? Eu queria ver, teria o prazer de ver como é que é um trem que não toca no chão, apesar de todo aquele peso, né? De todo aquele peso. Aqui no caso, está dizendo que o maglev,
deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, ele faz essa rota, sabe quanto tempo? Em 3 horas. Em 3 horas. Em quanto tempo o trem faria o mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 quilômetros por hora, né? Aqui no caso, portanto, ele está trazendo essa outra situação. Aqui embaixo tem dizendo, Gabriel, olha só, os trens japoneses maglev funcionam graças às forças do magnetismo, que atuam por atração e também por repulsão. Fica fácil, Gabriel. É que nem não tem aquela parte do ímã que você coloca um lado e coloca o outro, eles se tocam rapidamente, ou o contrário, quando você coloca o lado de um ímã e coloca o outro, não tem quem faça ele se topar de jeito nenhum. É o mesmo método que eles utilizam aqui nos nos trens maglev, que fica lá no Japão, Então vamos aqui para a nossa situação. Ele está dizendo que se o trem indo a uma velocidade de 400 km por hora, ele chega em 3 horas, se ele aumentar essa velocidade, ele vai chegar em mais tempo ou vai chegar em menos tempo, né? Deixa eu só confirmar bem aqui. Gabriel, tá aqui o que tu explicou pra gente. Envolve as diretamente proporcionais, mas também tem as inversamente proporcionais, que foi o conceito que você trouxe aí pra gente, tudo bem? Então vamos lá. Primeira situação, um trem, ele anda rápido? Anda muito rápido. Se ele faz a uma velocidade de 400 km por hora, misericórdia. Um trem que anda a 400 km por hora, parece que ele ganha até dos carros de Fórmula 1. Se eu não me engano, os carros de Fórmula 1, a velocidade dele é quanto? 300 km, 350. E aqui o trem, meu Deus do céu, o trem anda a 400 km por hora. É uma velocidade muito alta. E ele faz um determinado percurso em 3 horas. Aí ainda vem a pergunta. E se a velocidade for maior? Hein? Se a velocidade for maior, ele vai chegar mais rápido ou vai demorar mais para chegar lá? Aqui nas respostas da Regina, ela está dizendo que as grandezas são inversamente. A Regina está argumentando que as grandezas, velocidade e tempo são inversamente proporcional. É verdade, Regina, parabéns. As grandezas são inversamente proporcional. Por quê? Porque à medida que um aumenta, pode ter certeza, a outra vai diminuir. Se o trem que vai a 400 km chega em 3 horas, se ele for mais rápido, com certeza ele vai chegar em menos tempo no destino, tá certo? Ele vai chegar com menos tempo no destino. Vamos ver aqui a solução? Vamos ver aqui como é que fica a solução? Fica assim, ó. A gente primeiro coloca a primeira grandeza, que no caso é qual? A velocidade. A velocidade. A primeira velocidade é 400 km. 400 km por hora. E ele faz esse percurso em quanto tempo? Aliás, ele faz o percurso em quanto tempo? Em 3 horas. Ele faz esse percurso em 3 horas, tá certo? E aí ele aumentou para quanto? Para quanto foi que ele aumentou? Quem se lembra aí? Foi 480, foi? 480 km por hora. Só verificar bem que se de fato foi esse valor aqui, ele aumentou para 480. Então ele vai fazer esse percurso em quanto tempo? Aí você vai estar com X, né? Aí você vai descobrir aqui no caso o valor do X. Vai fazer o valor do X. O Gabriel está dizendo que inverte a grandeza, que não tem o X, e se possível simplifica logo. Se possível, simplifica logo. Vamos ver aqui. Gabriel, eu trabalho logo eu ensino para os meus alunos, a ideia do cruz credo, bem aqui, ó. Faça o produto do meio pelo produto dos extremos, começando pelo que tem o X. 400 vezes X vai dar quanto? Vai dar 400X. Coloca o sinal de igualdade. Aí o outro número, 480 vezes 3. 480 vezes 3 vai dar quanto exatamente? Deixa eu ver aqui. 480, eu vou multiplicar. Vou colocar bem aqui. 480 multiplicado por 3. Multiplicado por 3. Portanto, aqui embaixo vai dar 400x. E quando eu multiplico 480 vezes 3,
Deixa eu ver. Se fosse só 400, 400 vezes 3 vai dar quanto? 1.200. Se eu pegar o 80 e multiplicar por 3, vai dar 240. 240. Portanto, deu 1.200 mais 240, que vai dar quanto? 1.440. Confere? 1.440, deixa eu ver. 1.200 mais 240. É isso mesmo. 1.440. Nessa hora bem aqui, Gabriel, é onde eu gosto de simplificar. Tá desse jeito, ó. 400x é igual a 1.440. Eu corto um zero de um lado e corto o zero do outro. Ficando quanto? 40x é igual a 144. É igual a 144. O que é que eu vou fazer aqui? Eu pego o x que vou e coloco igual a quanto? A 144 dividido por 40. O 40 que está do lado de lá multiplicando, passa para o lado de cá, né? 144 dividido por 40. Aí, por fim, a gente vai encontrar o valor quando fizermos essa multiplicação. Vamos ver, o que a gente vai encontrar é o tempo, viu? É o tempo. Se a uma velocidade de 400 km por hora, ele chega lá em 3 horas, se ele aumentar a velocidade para 480 km, ele vai chegar em quanto tempo? Com certeza vai chegar em menos de 3 horas. Vai chegar em menos de 3 horas. Vamos lá? Se eu pegar o 144 e dividir por 40, né? Vai dar quanto aqui? Quanto? Dentro de 144 cabe quantos 40? 40 mais 40 é 80, 80 mais 40 é 120. Não é verdade? É isso? Ou tá faltando alguma coisa? Deu conta aí, Gabriel? A Regina disse que dá 36. 36 o quê, Gabriel? 36 o quê? Ah, parceiro. A gente deu para perceber aqui que são inversamente proporcional. A Regina falou para a gente que eles são inversamente proporcional. Portanto, não tem como dar um valor maior, não é verdade? Tem que dar um valor menor. Se eu fosse multiplicar bem aqui, ia dar 3 alguma coisa. Ia dar 3 alguma coisa. Só que a Regina lembrou para a gente que os valores são inversamente proporcional. E, portanto, a gente tem que inverter o 3 e o x, tudo bem? A gente vai inverter o 3 e o x. Bora apagar aqui. Por que, professor Márcio Jean, que o senhor está apagando? Porque a gente não lembrou de lembrar que elas são inversamente proporcionais. E quando elas são inversamente proporcionais, a gente tem que mudar. Tava desse jeito, ó. Se 400 km faz em 3 horas, 480 faz em quanto tempo? Aí a gente vai lembrar que vai gastar menos tempo. Aumentou 1, olha só. A velocidade aumentou de 400 para 480, mas o tempo com certeza vai diminuir. Portanto, o que eu devo fazer aqui? O 3 eu coloco aqui embaixo, né? Eu apago aqui, coloco o 3 embaixo e coloco o x em cima. Quando as grandezas são inversamente proporcional, você inverte elas duas. Uma vai para cima e outra vai para baixo. Tudo bem? Aí agora sim é que a gente faz todo o processo de novo. 480 vezes x vai dar 480x. Coloca o sinal de igualdade. Agora pega 400 vezes 3. 400 vezes 3 vai dar 1.200. Vai dar 1.200. Bem aqui, Gabriel, eu posso fazer x é igual a 1.200 dividido por 480. Que vai dar quanto? Se eu pegar 1.200 e dividir por 480, ó, vou cortar um zero bem aqui, outro zero bem aqui, sobrou 120 dividido para 48. 120 dividido para 48. Vamos ver aqui. 120 dividido para 48. Quantos 48 cabe dentro de 120? Ah, vai caber pelo menos 2, né? Vai caber pelo menos 2. 2 vezes 8 vai dar 16. Vem 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Deu 96. De 96 para 120 vai dar quanto? Vai dar exatamente 24. 24. Se eu pegar 24 e dividir para 48, eu coloco o zero aqui e coloco a vírgula aqui. 240 dividido para 48 vai dar quanto? 240 dividido para 48.
Vou dividir bem aqui. 240 por 48 de novo. Outra conta. Vamos ver. Vai dar exatamente 48 é perto de 50. 50 mais 50. Vai dar 5 aproximadamente. 5. Vamos ver. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 8 é 40. Vem um 4. 5 vezes 4 é 20. Com 4, 24. Dá certo em 240. Então, deu 2 horas e meia. 2 horas e meia. 2,5 horas. Chegando, portanto, ao tempo que esse trem que levita vai gastar se ele aumentar a sua velocidade de 400 km para 480, tá certo? Vamos ver aqui as respostas aqui do pessoal. Metade da metade, tem que inverter por isso. Eu até falei, obrigado, Gabriel. Eu lembro que lá no começo você falou que tinha que inverter mesmo, tá certo? Menos de 3 mesmo. E, portanto, aqui a gente chegou à nossa resposta de 2 horas e meia. Esse trem que vai a 400 km por hora, chega em um local em 3 horas. Se ele aumentar para 480, ele vai gastar apenas 2 horas e meia para chegar ao mesmo destino. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo desafio. Olha só, aqui já mudou para o outro lado. Olha só. Um motociclista percorre 600 km com 20 litros de gasolina. Então, aqui quais são as duas grandezas nesse momento? A grandeza km, né, que é a distância, e a grandeza litros de gasolina. Tá certo? Então, nessa situação, sempre que a gente for trabalhar com a regra de 3 simples, né, seja ela inversamente ou diretamente proporcional, a gente vai trabalhar com 2 grandezas. Quando são 3 grandezas, já não é mais regra de 3 simples. Será a regra de 3 o quê? Será a regra de 3 composta. Será a regra de 3 composta. Aqui a Regina está dizendo que adora esse assunto. Sim, principalmente porque ele trabalha, Regina, com situações do nosso dia a dia, né? A dificuldade dos alunos em não conseguir resolver uma questão que envolve essas ideias é porque eles não conseguem associar com o nosso cotidiano. Mas se a gente fizer isso, a gente vai perceber. Olha só, quando a gente estava bem que fazendo o cálculo, Gabriel, o valor ia dar o valor mais alto. Se fosse só o cálculo pelo cálculo, a gente ia dizer, tudo bem, deu 3 alguma coisa. Mas depois a gente foi relacionar com o nosso dia a dia, aí, se o trem vai mais rápido, como é que ele vai gastar mais tempo? Ele vai gastar menos tempo. Então, fica muito mais fácil quando a gente pega a situação que envolve um conteúdo matemático, mas que esteja atrelada a uma situação do dia a dia, em que, se porventura você tiver alguma dificuldade de entender, tenta levar para o cotidiano como é que seria mais ou menos e, portanto, vai facilitar muito mais. Vamos aqui para a nossa situação. Quantos litros de gasolina seria necessário para esse motociclista percorrer 800 km? Então, vamos aqui. Não entendi muita coisa. Só sei que uma envolve quilometragem e a outra envolve litros de gasolina. Envolve litros de gasolina. Deixa eu apagar bem aqui para poder ficar mais bacana. Tá aqui. Voltei para o lápis. Tá aqui, coloquei um i. Litros. Qual é a primeira situação? O cara faz 640 km com 20 litros. E ele quer saber quantos litros, se ele está perguntando quantos litros, é porque lá debaixo do litro eu vou botar quem? O X. Eu vou colocar o X. Quantos litros de gasolina seria necessário para esse motociclista percorrer 800 km? Olha só. Então aqui você vai interpretar assim. Se com 20 litros eu faço 640 km, com quantos litros eu farei 800 km? E aí, obviamente, Gabriel e Regina, a primeira coisa que a gente vai ter que definir são diretamente ou são inversamente proporcionais essa situação aqui, hein? Diretamente ou inversamente? Aqui no caso, o Gabriel aqui já está respondendo que são diretamente proporcional, do jeito que um aumenta, a outra também aumenta. A Regina disse que seria bom que todos os tópicos de matemática fossem fáceis assim. Regina, sabe quando é que vai ser fáceis assim, Regina? Quando a gente praticar mais.
quanto mais se pratica a matemática, quanto mais se pratica aquele conteúdo, mais a gente fica vê ele como sendo uma coisa o quê? Vendo sendo uma coisa familiar, né? Então, digamos assim, Regina, vamos lembrar quantas vezes a gente caiu de bicicleta quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta, né? Você vai ver que, ó, vários tombos a gente levou. Eu lembro uma vez que quando eu ainda tinha apenas 10 anos e estava aprendendo a andar de bicicleta, não tinha uma bicicleta de criança, tinha só uma bicicleta grande, a bicicleta Caloi do meu pai. Aí eu lembro que eu já estava aprendendo a andar de bicicleta e eu já sabia pedalar, já sabia controlar, já sabia tudo. Só tinha uma coisa, Regina, que eu não sabia fazer. Era começar a andar e também não sabia parar. E também não sabia fazer curva. Alguém segurava a bicicleta, eu montava na bicicleta, começava a pedalar de boa. Ia pedalando de boa. Só que quando chegava em determinado ponto, alguém tinha que segurar a bicicleta para mim descer, girar ela para poder continuar. Aí o que aconteceu uma vez? Eu lembro que uma vez o meu amigo que estava segurando atrás segurou, eu comecei a pedalar e fui pedalando lá no meu bairro. É uma rua só assim o tempo todo, ó, uma rua enorme. Eu fui pedalando tranquilo, né? Tava tranquilo, só aguardando a hora de parar para poder voltar. Quando eu me toquei, o meu amigo não estava segurando a bicicleta. Eita, e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para mim parar essa bicicleta? Eu não sei parar, eu não sei fazer curva. O que que vai acontecer comigo? Continuei pedalando, aí eu fui e me toquei. Eu vou ter que cair. Eu vou ter que cair. Então, já que eu vou cair em um local que tenha muita areia. Eu fui para um local que tinha um banco de areia e caí lá para poder amortecer a minha queda. Só que depois que eu aprendi a andar de bicicleta, nunca mais deixei de saber andar de bicicleta. Então, matemática é como andar de bicicleta. Você vai treinando, e quanto mais você treina, mais se torna fácil para você. Se você acha bacana trabalhar com regra de três simples, perfeito. Se você tem dificuldade de trabalhar, por exemplo, com equação, trabalha mais equação, pratica mais. Se você tem dificuldade de trabalhar com probabilidade, pratica mais, que aí você já vai se sentir mais à vontade, tudo bem? Então fica a dica aqui. Voltando aqui para a situação. O Gabriel já falou que aqui a ideia é o quê? Diretamente proporcional, não é verdade? São diretamente proporcionais. Se eu vou gastar se a quilometragem é maior, com certeza eu vou precisar de mais litros. E quando são diretamente proporcionais, eu não preciso fazer a inversão. Do jeito que está aqui, eu já faço a regra o produto do meu pelos extremos. Tudo bem, Gabriel? 640 vezes x vai dar 640x. Sinal de igualdade, e aí vou e multiplico 800 vezes 20. É fácil ou é complicado multiplicar 800 vezes 20? É fácil, é muito fácil. É só multiplicar 8 vezes 2, que vai dar 16, e somar os zeros. Tem 1, 2, 3. 3 zeros, então coloca aqui, ó. 1, 2, 3. O Gabriel, que é mais rápido, muito mais ágil do que eu, ele já pega e corta um zero aqui e outro zero aqui. Sobrou quem de um lado? Sobrou 64x e na frente sobrou 1.600. E para concluir, Regina, repete o x, repete o 1.600 e o 64 que está do outro lado passa para cá o quê? Dividindo. Passa para cá, dividindo. E, portanto, o que a gente vai ter que fazer é pegar 1.600 e dividir para 64. 1.600 e dividir para 64. Aqui, o Gabriel já está dizendo para a gente que dá quanto, Gabriel? 25. Será, Gabriel, que dá 25? Hein? Bora ver? O Gabriel está usando calculadora na casa dele, parceiro. Ou então tá no notebook, pega lá rapidinho e faz o cálculo. Gabriel, assim também fica fácil demais, meu parceiro. Eu aqui no caso, vou pegar os 160 e dividir por 64. 64, eu vou e me pergunto, se é para dividir 160 por 64, eu posso utilizar a ideia de medida, que é como? Quantos 64 cabe dentro de 160, né? Aí no caso, 64 mais 64 já dá 128, não vai caber outro 64, então só dá 2, bem aqui, dá 2. Já está aparecendo com a resposta do Gabriel. Então, 2 vezes 64 vai dar 128. Para 160, vai dar exatamente 32. Vai ficar faltando 32.
Aí eu baixo o último zero, ficou 320 por 64. 320 por 64 vai dar... Quantos 64 cabe dentro de 320? Vamos arredondar? Quantos 60 cabe dentro de 300? Quantos 60 cabe dentro de 300? 60 com 60, 120, com mais 60, 180, com mais 60, 240, com mais 60, 300. Opa! 5. Resposta do Gabriel. 5 vezes 640, 5 vezes 4 é 20, sobe um 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Exatamente. Portanto, aí, ratificando a resposta do Gabriel, vão ser necessários 25 litros para percorrer 800 km. 25 litros para percorrer 800 km. Tudo bem? Fácil assim, não é verdade? Vamos então para mais uma questão aqui envolvendo esse conteúdo de regra de 3 simples. Aqui era o espaço da solução e aqui nós vamos aqui para uma de marcar. Eita, será que a gente sabe responder essa questão aqui? Bora lá? Vamos aqui acompanhar o raciocínio. Aqui diz assim, em uma viagem de Teresina a Luiz Correia, um veículo com velocidade média de 60 km por hora leva 5 horas para chegar a seu destino. É isso mesmo? Será que se a gente sair de Teresina para Luiz Correia a essa velocidade aí de 60 km por hora, a gente vai gastar só 5 horas para chegar em Parnaíba, em Luiz Correia? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter que botar aí pelo menos para 70 km por hora para poder chegar lá em 5 horas. Eu acho, né? O Gabriel está dizendo aqui que em 100 quilômetros ele leva menos de hora. Se fosse mais rápido, né? Mas claro que ele não precisa ir mais rápido do que isso. Eu acho que 70 tá bom. E se for uma pista mais... Se um carro for bacana, dá para colocar ali 80, 90 km por hora, tá certo? E aqui no caso... o Gabriel já está dizendo que é inversamente proporcional. Se esse mesmo veículo fosse a uma velocidade de 100, é porque aqui já está dizendo que se for a uma velocidade de 100, ele vai chegar lá em quanto tempo? Acho que vai chegar em 4 horas, não? Aqui nas opções tem 4 horas e meia, tem 2 horas e meia, tem 3 horas, tem 6 horas e tem... Nossa, olha só, se a gente pegar bem que os valores, né? Quais são as grandezas envolvidas? Aqui nós temos a grandeza quilômetros por hora, que é velocidade, e temos também a grandeza tempo. Ele está dizendo que se for a 60 km por hora, você faz isso em 5 horas. E ele propõe, e se aumentar para 100, eu vou chegar lá em quanto tempo? Aí você vai ver que nem a questão do trem, né? Quanto mais rápido você for, quanto mais veloz você for, mais rápido você chega no local. Portanto, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Ou seja, à medida que um aumenta e o outro diminui. E a gente já está vendo aqui claramente que que a velocidade aumentou. Aumentou de 60 km por hora para 100 km por hora. Aí você vai questionar, se a velocidade aumentou, pode ter certeza que o tempo vai diminuir. Aí o que eu estou querendo dizer? Se o tempo vai ser menor do que 5 horas, então não tem como ser a letra E e também não tem como ser a letra D. Só pode ser ou letra A, ou letra B, ou letra C. E aí, vocês apostariam em qual? Na letra A, na letra B ou na letra C? 2 horas e meia, 3 horas ou 4 horas e meia? Aumentando de 60 para 100. Rapaz, de 60 para 100 é quase o dobro. Então eu tenho que pensar mais ou menos na metade de 5, né não? Tenho que pensar mais ou menos na metade de 5. E a metade de 5 não é 2 horas e meia, não? Será? Ou é 3 horas mesmo? Ou é A ou é B. Com certeza não é letra C. Vamos ver aqui se é letra A ou se é letra B. Então o que a gente vai fazer? Eu pego a minha borracha, troco o 5 pelo X, né? Já que é inversamente, dessa vez nós não vamos esquecer que tem que trocar o 5 pelo X. O 5 vai para baixo e o X vai para onde? E o X vai para cima. Opa! Não esquecer de fazer aqui a mudança. É uma
Dica é uma estratégia quando as grandezas são inversamente proporcionais. Aqui, portanto, a gente vai fazer o cálculo tranquilamente, começando pelo que tem um x, né? X vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 100x, é bom demais multiplicar quando envolve números com zeros. E o outro é 60 vezes 5. 60 vezes 5 vai dar quanto? 300? Vai dar exatamente 300, né, Gabriel? Meu Deus do céu, que coisa fácil, Regina. 2 zero de um lado, 2 zero do outro, corta. Sobrou x aqui, sobrou 3 aqui, que é o tempo que vai se gastar se o carro for a uma velocidade de 100 km por hora. Se for a uma velocidade de 100 km por hora, tá certo? Muito bem, parabéns aí ao Gabriel, parabéns à Regina, que está aqui conosco, resolvendo questões envolvendo regra de 3 simples. Regra de 3 simples, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão, acho que dá para fazer pelo menos mais duas. Dá para fazer pelo menos mais duas questões. Aqui é o texto proposto, né? Quem preparou esse material foi o professor Alexandre. Quero aqui desde já mandar um abraço para o professor Alexandre e desejar melhoras a ele, que faltou a voz, né? O professor faltou a voz, está sem voz. Tomara que ele retorne logo para ocupar aqui o espaço pelo qual vocês gostam tanto do professor, tá certo? Então vamos aqui. Um automóvel consome em média 8 litros de álcool num trecho de 72 km. Trecho, opa, não é a velocidade, é trecho. Trecho quer dizer, sabe o quê? Quer dizer distância. Quer dizer distância. Um automóvel consome, em média, 8 litros para fazer um percurso de 72 km. O consumo desse automóvel em 126 será de quanto? Mais uma vez, a gente está trabalhando com duas grandezas. A grandeza distância, né? Percurso, distância, e a grandeza a litros. E a grandeza litros. Aqui, de olhos fechados, porque a gente já está praticando há muito tempo, de olhos fechados a gente consegue fazer isso, né? A distância no primeiro trecho, 72 quilômetros. Quantos litros? 8 litros. Aí qual é a próxima situação? E se a distância for 126? Toda vez quando chega nisso bem aqui, é onde eu tenho dificuldade de saber o que é. Olha, foto. Toda vez voltou para cá. Então, no caso aqui, se aumentar para 126 km, eu vou gastar quantos litros? Pronto. Aí o que a gente aqui já percebeu? Que as grandezas distância e quantidade de litros são o quê? Diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando diminui, o outro também diminui. Se com 8 litros eu faço 72 quilômetros, 126 quilômetros eu vou fazer com quantos litros? São diretamente proporcionais, tá certo? Então aqui no caso a gente faz o quê? A gente faz o nosso velho e bom cruz credo. Começando pelo que tem o x. 72 multiplica pelo x. E o 126 multiplica pelo 8. 126 multiplica pelo 8. Gabriel, quanto é que dá 126? O Gabriel faz dividir logo, é tudo. Pelo amor de Deus, Gabriel já pega um, joga pelo outro lado, fica brincando aí com os números para poder chegar no resultado. Eu vou pegar o 126 e multiplicar por 8. Vou colocar aqui, 126 vezes 8. E vou multiplicar bem aqui embaixo, Gabriel. 126 vezes 8. 8 vezes 6, 48, vem um 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4 dá 20. Vem um 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Deu 1.008? Nossa! 100 vezes 8 dá 800. 20 vezes 8 dá 160. 960. 100 vezes 8, 48. É isso mesmo, 1.008. Então, 72x é igual a 1.008. E aí eu pego o x, pego 1.008 e divido por 72. Sabe por que eu não sou habituado a fazer o cálculo mais prático, Gabriel? Eu vou explicar aqui para ti. Sabe por que eu não tenho o hábito de fazer o cálculo mais prático, já pegando um e já jogando para o outro lado, que nem tu faz aí? É porque eu sou professor de matemática. E como eu sou professor de matemática da galerinha ali do 6º ano, 7º ano, 8º ano, eu preciso treinar com eles essa lógica aqui, de pegar uma regra de 3, transformar numa equação e fazer o passo a passo isolando o x até encontrar o valor do x. Ou seja, eu trabalho com a galerinha do 7º ano utilizando como resolver a equação no passo a passo.
E aí, quanto mais eles vão praticando, eles vão fixando esse caminho aqui, esse percurso. Aí não, quando vocês já estão no 9º ano, no ensino médio, não, professor, dá para ser mais rápido desse jeito aqui. Então, perdoe aí o fato de eu sempre querer fazer passo a passo, que é porque o meu público, que eu trabalho, eu tenho, digamos assim, a necessidade de sempre estar praticando parte por parte. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu pegar 1.008 e dividir para 72, vai dar quanto? 1.008 dividido para 72 vai dar exatamente... O Gabriel colocou 14 litros. Bora fazer aqui a prova. Se eu pegar o 10 e multiplicar por 70, já vai dar 700. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 70, vai dar 280. Então, vai dar 800 com 280. Vai dar exatamente... como é? Não, vai dar 700 com 280, que vai dar, no caso, quase 1.000, né? 700 com 280 vai dar 980. Mas como tem o 2 aqui, ainda tem que somar com ele também. 2 vezes 14, que dá 28. Rapaz, olha só, 980 com 28 vai dar exatamente 1.008. Então, confirmando aí, a resposta foi o Gabriel ou foi a Regina? Foi o Gabriel, colocou aí no caso 14 litros, que é o que está registrado aqui na nossa letra B. É o que está registrado na nossa letra B, tudo bem? Tranquilo, estamos aqui quase concluindo as nossas 2 aulas de hoje, falando a respeito dentro da matemática de divisão proporcional e também a ideia de regra de 3 simples, envolvendo as 2 grandezas, as diretamente proporcionais e também as inversamente proporcionais. Olha só, Gabriel, eu vou colocar bem aqui agora a segunda questão. Gabriel, preste atenção aqui qual é a estratégia que eu vou utilizar contigo. Você vai mostrar aqui o passo a passo de como eu resolver essas 2 questões. Agora, tu não vai digitar os valores, tu vai me dizer qual é o passo a passo que eu devo fazer para me chegar à resposta. Podemos combinar assim? Eu vou ler a questão, aí tu vai escrevendo aí no chat o que é que eu devo fazer, o passo a passo para me chegar à alternativa correta. A, B, C ou D. Tá certo? Bora lá? Vou seguindo a tua orientação, Gabriel. Bora lá. Olha só, uma torneira despeja 15 litros de água por minuto. Para encher um tanque de 1.800 litros, ele leva quantos minutos? Então, olha só, de novo, uma torneira despeja 15 litros de água por minuto. A cada minuto, 15 litros. Para encher um tanque de 1.800 litros, ele vai levar quanto tempo? Né? Aí, aqui no caso... A gente vai ter que fazer o que, Gabriel? Agora, vamos ver? O que tem que organizar aqui primeiro? Vai me dizendo aí, eu vou seguindo você. Nós temos 6 minutos para resolver essa questão, Gabriel. O que é que eu faço agora? Diz aí como é que eu faço a estrutura. Vamos ver, o Gabriel vai digitar para ver como é que a gente faz. Tem uma torneira que despeja 15 litros de água por minuto. Né? O Gabriel está dizendo aqui que a gente deve ver as unidades. Muito bem, Gabriel. Quais são as unidades? Litros de água e qual é a outra unidade? Minuto, né? Minutos. Colocar bem aqui, minutos. Coloquei, Gabriel, as unidades. E agora o que é que eu faço? Coloco os primeiros números, né? 15 litros de água faz em quanto tempo? Ele já botou fora a resposta. Faz em 1 minuto, Gabriel. Faz em 1 minuto. E se for 1.800 litros, faz em quantos minutos? É isso que ele quer saber. Gabriel, é diretamente ou é inversamente proporcional? Hein? É diretamente ou é inversamente proporcional? Com certeza é. Vai aguardar o Gabriel dizer se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Diz aí, Gabriel. O que tu acha? Se em 1 minuto, se em 15 minutos, se despeja 15 litros em 1 minuto, quantos litros vai despejar 1.800 litros? Uma torneira despeja 15 litros por minuto. Para encher um tanque de 1.800 leva quanto? Não, Gabriel, ele aqui não vai aumentar não, ele continua sendo o tempo todo
continua sendo o tempo todo 15 litros por minuto, né? Ele quer saber, para encher um tanque de 1.800 litros, vai gastar quanto tempo? É isso que ele quer saber. Então, com certeza aqui, são grandezas diretamente proporcional, não é verdade? Não é verdade? Se ele gasta 1 minuto para despejar 15 litros, quantos minutos vai gastar para despejar 1.800 litros? Então, com certeza, é diretamente proporcional. Tá certo? Então, aqui a gente faz o nosso cruz credo, tá certo? 15 vezes x vai dar quanto? 15 vezes x vai dar 15x. 15x, tá certo? É igual a 1.800. É igual a 1.800. Deixa eu ver aqui o que o Gabriel está dizendo. É isso, muito bem. Aí aqui é uma equação, não é verdade? A gente joga aqui o x, joga o 1.800. E o 15 que está multiplicando do lado de lá passa para onde? Passa para cá. E o 15 passa para cá. E, portanto, a única coisa que a gente vai ter que fazer é fazer essa divisão. 1.800 dividido para 15. Se eu pegar 1.800 e dividir para 15, vai dar exatamente quanto? Vamos ver. Aqui a gente está mexendo com minuto. E aqui tem algumas alternativas que está dando a resposta em horas. Letra A, 1 hora. Letra B, 2 horas. Mas a gente sabe muito bem que 1 hora corresponde a quantos minutos? Corresponde a 60 minutos. Então vamos aqui dividir do jeito que está aqui. Eu estou trabalhando com minutos. Tá bem aqui, ó. A grandeza litro e também a grandeza minuto. O total que der bem aqui. Aí eu vou ver se ele está dando a resposta também em minutos ou se é em horas. Se eu pegar 1.800 e dividir para 15, vou pegar bem aqui, ó. 1.800 e dividir para 15. Pega o 18. 18 por 15. Quantos 15 cabe dentro de 18? 1. 1 vezes 15. 15 para 18 falta quanto? Falta 3. Baixa o 0. Fica 30. 30 por 15. 2. 2 vezes 15. 30. Para 30 nada. Sobrou outro 0, bota bem aqui. Deu 120. O quê? Minutos. Deu 120 minutos. Bora marcar a alternativa. Vamos procurar 120. 120 não tem. Não tem 120 minutos. Tem a letra B, que é 2 horas. 120 minutos, obviamente, é a mesma coisa que 2 horas. 2 tempos de 60 minutos. Portanto, 120 minutos corresponde a 2 horas. Corresponde a 2 horas, que é o que a gente vai marcar aqui na nossa letra B. É o que a gente vai marcar na nossa letra B. Tudo bem? Então, aqui foi uma resposta de uma questão que a gente trabalhou aqui com a ideia de grandeza proporcional. Muito obrigado aí a Regina também, parabéns pela Regina, que disse que também concordou com a resposta que é a letra B, que é a letra B. Tudo bem? Será que dá tempo de fazer a última questão? Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver, essa aqui já é a terceira questão, deixa eu ver se é a última. Pronto, vamos fazer bem aqui essa última, olha só. 1 quilo de algodão, será que dá tempo, meu Deus do céu? Bora lá. 1 quilo de algodão custa R$50. Um pacote de 40 gramas do mesmo algodão custa quanto? Não, essa aqui não vai dar tempo para a gente fazer, porque vai envolver unidades de medida. Não vai dar tempo da gente fazer uma questão, porque antes de encerrar aqui a nossa aula, eu quero me despedir dos meus companheiros, né, que deram aqui a honra da sua presença nessas duas nossas aulas aqui de matemática. Foram tempos bons aqui, bons momentos em que a gente aqui discutiu os nossos conteúdos. Quero dar um abraço enorme para o Gabriel André, que acompanhou aqui as nossas aulas. Quero mandar um abraço enorme para a Regina Araújo, que também acompanhou aqui as nossas aulas. E com certeza foi ótimo estar com vocês aqui, aprendendo a respeito desse conteúdo. E qual é o segredo? Treine. Qual é o segredo? Tente. Mesmo que erre, não se preocupe. Vá tentando, que naturalmente o resultado, a resposta correta vai chegar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.